No Saber Direito desta semana, você vai aprender mais sobre direito tributário. Durante as 5 aulas do curso de processo tributário, o professor Jules Queiroz vai tratar de ações do fisco e ações do contribuinte. A aula 5 começa agora. Olá a todos e a todas, amigos e amigas do Saber Direito aqui na TV Justiça. Eu sou o professor Jules Queiroz, eu estou em um momento de muita tristeza, porque essa vai ser a nossa última aula do curso de processo tributário. Nessa aula, nós vamos completar a análise das ações antiexacionais, que são as ações de iniciativa do contribuinte em face do fisco, vendo o mandado de segurança e a ação de consignação em pagamento. Meus caros e minhas caras, se vocês forem aprender uma coisa no nosso curso de processo tributário, espero que seja o mandado de segurança. O mandado de segurança é uma ação de dignidade constitucional, que é muito comum e muito tradicional na prática tributária, tá? Por várias razões. Primeiro, porque o mandado de segurança ele é mais rápido, tá? O trâmite dele é muito acelerado. Segundo, porque no direito tributário se utiliza muita prova documental e o mandado de segurança, tá? Ele admite, por excelência, a prova documental. Terceiro, porque até pouco tempo atrás havia controvérsia se eu poderia suspender a exigibilidade do crédito tributário em outra ação por antecipação tutela que não fosse pela liminar em mandado de segurança. Então, durante muito tempo, era mais seguro para o tributarista suspender a exigibilidade com um mandado de segurança com liminar, tá? Então, é uma ação muito utilizada pelos tributaristas, tá? Como eu falei para vocês, o mandado de segurança é uma ação de índole constitucional. Ele é um remédio ou uma garantia constitucional. O que é um remédio ou uma garantia? São regras constitucionais que prevêem maneiras de dar efetividade aos direitos que a Constituição veicula. Ou seja, ações que o contribuinte e cidadão podem tomar, tá, para evitar a violação dos seus direitos. E o mandado de segurança está lá no artigo 5º. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Então, o que é um mandado de segurança? Um mandado de segurança é uma ordem expedida pelo Poder Judiciário em face de uma autoridade pública, dizendo que ela pare de praticar condutas que violam o direito. Basicamente é isso, que violam direitos líquidos e certos de um contribuinte ou um cidadão. Perceba que eu estou dizendo que o mandado de segurança é uma ordem. Então, muito embora na prática forense você fala, eu vou ajuizar um mandado de segurança, eu vou, na verdade, pedir um mandado de segurança. Quem dá o mandado de segurança é o juiz. Por isso que se fala concedo ou denego a ordem. Então, mandado de segurança é chamada a peça que o advogado faz, mas, na realidade, pela Constituição, mandado de segurança é a ordem que o juiz expede, tá? Isso tem reflexo, por exemplo, no direito comparado, né? No direito espanhol tem o juicio de amparo, tá? O juicio de amparo é uma ordem do juiz. O writ of mandamus, que é do direito anglo-saxão, também, o writ é uma ordem expedida pelo Poder Judiciário. E o que o contribuinte faz, o cidadão faz, é o petition for the writ of mandamus, tá? Então, o mandado de segurança é uma ordem judicial. Então, o mandado de segurança ele tem a previsão na Constituição Federal e ele é regulamentado hoje pela Lei 2016 de 2009, tá? Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que legalmente ou com abuso de poder qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte da autoridade, seja de que categoria for, tá? Percebam, meus caros e minhas caras, que eu tenho um mandado de segurança repressivo, que é quando houver o abuso de poder, e o preventivo, que é aquele quando há risco de abuso de poder. Então, como eu falei na aula passada, vocês podem ver que eu tenho um mandado de segurança substitutivo da declaratória, que é anterior ao lançamento, mas também da anulatória, que é posterior ao lançamento. Eu tenho essas duas modalidades de mandado de segurança. E de onde vem o mandado de segurança? Se fala muito na doutrina, meus caros e minhas caras, a respeito da inspiração
do mandado de segurança com figuras do direito estrangeiro, do direito americano, do direito espanhol. Mas, na realidade, o mandado de segurança ele vem de uma interpretação muito peculiar no Brasil do habeas corpus. É a chamada doutrina brasileira do habeas corpus. Tá? O que é essa doutrina brasileira do habeas corpus? O Código Criminal, tá, de 1830, ainda do Império, ele falava que se considerava habeas corpus, tá, quando houver cesseamento, quando a pessoa for presa, cesseamento do direito de ir e vir, como basicamente consta hoje da nossa Constituição. Só que com a proclamação da República, a Constituição de 1891, ela teve uma previsão mais ampla, lá no artigo 72, item 22. Dá-se-á habeas corpus sempre que o indivíduo sofrer ou se achar em iminente perigo de sofrer violência ou coação por ilegalidade ou abuso de poder. Tá? Autores como Rui Barbosa, tá, que inclusive é o grande pai da Constituição de 1891, diziam, olha, o Código Criminal de 1830 falava de coação ao direito de ir e vir, mas a Constituição de 91, ela fala que o habeas corpus tutela qualquer direito contra abuso de poder. Ela não traz a mesma restrição do Código de 1830. Daí porque se defendia que o habeas corpus passou na Constituição de 91 a ser um remédio contra qualquer ato abusivo do poder público, independente que se desse ato resultasse uma prisão. Essa é a doutrina brasileira do habeas corpus. O uso do habeas corpus como um instrumento de tutela de direitos que não apenas a liberdade de locomoção. E aí nós temos alguns exemplos, tá? Tem, por exemplo, um discurso do Rui Barbosa, tá, lá no Senado, em 1915, que ele fala, ó, o habeas corpus não será circunscrito aos casos de constrangimento corporal. O habeas corpus hoje se estende a todos os casos em que um direito nosso, qualquer direito, estiver ameaçado, manietado, impossibilitado no seu exercício pela intervenção ou um abuso de poder ou uma ilegalidade. E aí tem várias historinhas. A gente tem, por exemplo, o habeas corpus 3536 de 1914, ajuizado por Rui Barbosa. Tá? O que é que acontecia? O chefe de polícia do estado da Bahia proibiu Rui Barbosa de publicar o jornal dele, o Imparcial. Ou seja, praticou um ato de censura. E Rui Barbosa impetrou um habeas corpus contra esse ato de censura, alegando justamente que o habeas corpus serve para defender qualquer coisa. Neste caso, tá, o direito à liberdade de expressão. E o Supremo concedeu a segurança na época. Em parte, em certa medida, acolhendo a argumentação de Rui Barbosa, mas também nesse caso, como era uma autoridade policial que determinou a censura, não é, havia um risco de prisão iminente, né, porque se ele descumprisse, ele seria preso. Mas ainda assim, o Supremo, nesse caso, garantiu o direito de Rui Barbosa de publicar o seu jornal. Daí porque foi o primeiro uso do habeas corpus para tutelar um direito que não a liberdade de locomoção. Em seguida, a gente teve outro habeas corpus no chamado caso da Bahia, tá? Em que Rui Barbosa e o Aurélio Rodrigues Viana, que era o segundo vice-governador do estado da Bahia, e vários deputados estaduais, impetraram um habeas corpus no Supremo porque o estado da Bahia estava, na época, sob intervenção federal. E eles entendiam que a intervenção federal estava impedindo que eles exercessem os seus cargos públicos. Tá? Rui Barbosa era senador, né, tinha deputados estaduais e o segundo vice-governador da Bahia. E o Supremo também concedeu a ordem nesse caso da Bahia, garantindo que eles exercessem os seus mandatos políticos. Então, o habeas corpus, nesse caso, também foi utilizado como uma forma de tutelar outros direitos que não a liberdade de locomoção. O que nós temos nesses precedentes é um pré-mandado de segurança. A utilização de um remédio constitucional para combater o abuso de poder que tutele outros direitos. Então, é dessa doutrina brasileira do habeas corpus que nasce o nosso mandado de segurança. E quando é que ele nasce, tá? Esse mandado de segurança? Na Constituição de 34, tá? Artigo 113, número 33. Se previu o mandado de segurança para combater abuso contra qualquer direito e o habeas corpus voltou a tutelar o direito de liberdade de locomoção, mais ou menos como, inclusive, acontece hoje na Constituição
de 88. Meus caros, é muito importante a gente compreender isso. Tá? A história do direito ela é muito rica e a história do Supremo Tribunal Federal, ela também é muito rica. Vocês podem acompanhar aqui vários programas da TV Justiça que falam da história do Poder Judiciário brasileiro e de seus membros. Quando a gente compreende o que está para trás da gente, a gente compreende o que vem para frente. Tá? Essa história, por exemplo, do habeas corpus se transformar no mandado de segurança é uma coisa que nem todo mundo sabe. É importante a gente conhecer. Convido também vocês a conhecer a sede antiga do Supremo Tribunal Federal, lá no Rio de Janeiro. É um prédio lindo, tá? Um prédio muito bonito que, salvo engano, hoje ele é o Centro de Memória da Justiça Federal. E foi nesse prédio do Rio de Janeiro que o Rui Barbosa defendeu o caso da Bahia e o caso do jornal O Imparcial. Tá? Um pouquinho de direito e cultura aqui para dar uma arejada na nossa aula. Tá? Então, depois da doutrina brasileira do habeas corpus, fundada na Constituição de 1891, veio a Constituição de 1934 e previu o mandado de segurança. Depois da Constituição de 34, veio a Constituição de 46, né? Teve a Constituição de 37, que é a Constituição varguista, né, do Estado Novo, mas o importante para a gente é a Constituição de 46, tá? Que é a Constituição democrática, que previu novamente o mandado de segurança e, sob o pálio da Constituição de 46, foi editada a Lei 1533, Lei 1533 de 51, que foi a primeira lei que regulamenta o mandado de segurança. Para os colegas que fizeram direito antes de 2009, não é, aprenderam, que foi o meu caso, aprender o mandado de segurança por essa Lei 1533. Tá? E foi sob o pálio dessa Lei 1533 que o Supremo constituiu toda a sua jurisprudência a respeito do mandado de segurança, que em grande medida foi positivada depois na Lei 2016. Tanto é que assim, a edição da Lei 2016 teve um gosto agridoce para vários operadores do direito, que embora tenham ficado felizes com a nova lei para o mandado de segurança, vão sentir, ainda sentem saudade da vetusta Lei 1533, sobre o qual muitos de nós aprendemos a gostar do mandado de segurança. Então, feito esse esforço histórico a respeito de como nasceu o mandado de segurança, a gente tem que resumir o mandado de segurança em 3 pontos. Tá? Primeiro, o mandado de segurança é um remédio a uma garantia constitucional. Ele serve como instrumento processual para garantir a tutela de outros direitos, para garantir a efetividade da Constituição. Ora, nada adianta, né, as palavras estarem na Constituição, não é, se eu não tenho instrumentos adequados para que as tutele. Em segundo lugar, ele é uma ação mandamental, ou seja, ele não é nem uma declaratória, também não é uma ação constitutiva negativa, também não é uma ação condenatória, é uma ação mandamental, ou seja, uma ação a partir da qual se expede uma ordem direcionada, no caso do mandado de segurança, a uma autoridade pública que será coagida a adotar aquele comportamento. Então, quando eu concedo uma ordem de mandado de segurança, o juiz expede uma ordem para a autoridade, dizendo que aquela conduta ou aquela omissão são ilegais ou inconstitucionais e não devem ser continuadas. Em terceiro lugar, o mandado de segurança, por ser uma ação célere, uma ação cuja obrigatoriedade é que ele tutele de maneira tempestiva o direito, né? Já que estamos falando de Rui Barbosa, ele falava que justiça tardia não é justiça, não é? Então, eu exijo uma prova pré-constituída no mandado de segurança. Eu tenho que ter uma prova que não depende de dilação. O que é dilação? É um momento processual específico em que eu vou produzir prova e levá-la aos autos. A prova do mandado de segurança, a gente vai detalhar um pouquinho isso, ela tem que acompanhar a petição inicial, por isso, via de regra, ela é documental. Nós já vimos, meus caros, que o mandado de segurança ele exige algo que se diz que é o direito líquido e certo. O que é o direito líquido e certo? Tá? Primeiro, como a gente já colocou, esse direito ele tem que ser certo na sua existência e líquido na sua extensão, ou seja, ele tem que estar comprovado já na inicial. Tá? Comprovado já na inicial. Ou seja, eu tenho que ter prova documental prévia do meu direito. Então, do ponto de vista dos fatos, eu tenho que ter um direito pré-comprovado. Professor, e se eu não tiver acesso aos documentos, se a autoridade coatora estiver de posse dos documentos e não me fornecer, tem uma previsão na própria Lei de Mandado de Segurança, no artigo 6º, parágrafo 1º, que permite que você requeira na petição inicial a requisição dos documentos que estão de posse da autoridade coatora, no caso que ela se recuse a apresentar. Então, é possível que você requisite documentos no mandado de segurança, que o juiz requisite documentos. Agora,
Para essa requisição, você tem que demonstrar, tá, que você requereu esses documentos e você não está tendo acesso. Porque se for só pela sua própria conveniência, o juiz não vai deferir, você tem a obrigação de levar. No direito tributário, via de regra, a gente instrui o mandado de segurança com o processo administrativo do qual surgiu o lançamento. E você, normalmente, advogado de contribuinte, vai ter acesso a esse processo administrativo pelos sistemas processuais da administração pública. Na Receita Federal, o ECAC, nos estados, às vezes tem um SEI, né, um sistema eletrônico que você pode acessar a íntegra dos seus processos tributários. Tá? Então, eu tenho que ter, do ponto de vista fático, prova pré-constituída. E do ponto de vista do direito? Eu tenho que ter um direito patente. A gente tem que tomar cuidado com isso. O que o mandado de segurança exige é que os fatos estejam demonstrados. A tese jurídica, ainda que ela seja controversa, ela enseja, sim, mandado de segurança. Tá? O Supremo tem uma súmula, 625, que controvérsia em matéria de direito, ela não impede o ajuizamento de mandado de segurança. Então, se o meu direito é certo e eu ainda vou discutir a tese jurídica, é possível, sim, um mandado de segurança. Então, não impede a impetração do mandado de segurança a controvérsia ou a complexidade da tese de direito expedida no processo. Se assim fosse, se a complexidade da tese impedisse o mandado de segurança, então não se usava mandado de segurança em direito tributário. Você pode, sim, se utilizar de uma tese complexa e controversa, desde que os fatos que você alega estejam plenamente comprovados no momento da impetração. O que você não pode é precisar de dilação probatória. Na ausência de liquidez e certeza do direito, você está na falta de um pressuposto processual. E é importante compreender isso, pessoal. O que é um pressuposto processual? É um pressuposto para o desenvolvimento regular do processo. Ou seja, na ausência de comprovação do direito líquido certo, tá, eu vou julgar extinto o mandado de segurança sem resolução do mérito. Eu vou denegar a ordem sem resolução do mérito. Por que isso é importante? Tá, pessoal? Porque se eu denego por ausência de liquidez e certeza do direito, por ausência da prova pré-constituída, eu posso ajuizar depois uma ação ordinária, uma ação anulatória, uma ação declaratória, uma repetição, tá? Com novas provas e com dilação probatória. Agora, se for denegada a segurança, porque há a prova pré-constituída dos fatos que eu alego, mas ainda em face dessas provas eu não tenho o direito, tá? Aí é uma extinção com resolução de mérito, eu não tenho, tá, esse direito e eu não posso ajuizar uma nova ação. Então vamos supor, digamos que eu estou alegando um mandado de segurança que a Receita quer me cobrar imposto de renda sobre uma verba indenizatória. Se o juiz disser assim, olha, você não comprovou que essa verba tem caráter indenizatório, tá? Então ele está extinguindo por falta de um pressuposto processual. Agora, se ele disser, essa verba não é indenizatória do ponto de vista jurídico, tá? Então você tem uma resolução do mérito, você não vai poder propor novamente essa ação. E é importante que os colegas e colegas advogados e advogadas tenham atenção a isso, porque nem sempre o juiz vai dizer por que é que ele vai colocar no dispositivo da decisão que ele está concedendo ou denegando, aliás, que ele está denegando a segurança com ou sem resolução de mérito. Às vezes você vai precisar apresentar embaixo de declaração para que isso fique claro. Meus caros, lá no artigo 5º, tá, da Lei do Mandado de Segurança, a gente tem algumas situações em que não é cabível o mandado de segurança. Inciso 1. Não se considerará mandado de segurança quando se tratar de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independente de caução. Tá, pessoal? Isso não se aplica no direito tributário. Tá? Por quê? Porque no direito tributário a gente tem uma disposição específica, que é o artigo 38, parágrafo único, que diz que se eu judicializar a matéria durante o trâmite do processo administrativo, eu estou renunciando à esfera administrativa. Tá? Meu recurso cai em um âmbito administrativo. Então, no inciso 1 do artigo 5º, diz que eu não posso nem ajuizar mandado de segurança se eu tiver um recurso com efeito suspensivo. E os recursos do direito tributário têm efeito suspensivo. Mas o artigo 38, parágrafo 1º, diz que se você judicializar, se você impetrar o mandado de segurança, o seu recurso é que cai. Então, a regra apropriada é do artigo 38, parágrafo 1º, não do artigo 5º, inciso 1 da Lei do Mandado de Segurança. Mas, ainda assim, eu tenho que ver se o objeto do recurso é a mesma coisa do objeto do mandado de segurança. Porque, não raro, vai acontecer, por exemplo, o seguinte. Eu apresentei impugnação tempestiva,
ou apresentei um recurso administrativo tempestivo, mas mesmo assim o Estado não suspendeu a exigibilidade do crédito, tá? Isso acontece, não é raro. Eu posso ajuizar um mandado de segurança para garantir o efeito suspensivo desse recurso. Então veja que o objeto do recurso é uma coisa, é o direito de fundo. Já o mandado de segurança, ele é acessório desse recurso administrativo. Então, eu não prejudico a esfera administrativa com esse tipo de mandado de segurança. Percebem? Inciso 2, também não cabe mandado de segurança de decisão judicial, da qual cabe recurso com efeito suspensivo, aí isso aqui realmente se aplica ao direito tributário, tá? E decisão judicial transitada em julgado. Meus caros e minhas caras, quem é o sujeito passivo? Quem é o réu do mandado de segurança? É o Estado? Na prática, é o Estado, é a Fazenda Pública. Só que a Fazenda Pública, em geral, ela é representada em juízo por seus procuradores, procuradores de estados, de municípios, advogados da União. Mas, particularmente no mandado de segurança, tá, a Fazenda Pública ela é apresentada ou representada em juízo, a expressão apresentada é muito usada, não por seus procuradores, mas por uma autoridade que praticou o ato, diretamente pela autoridade que praticou o ato coator. Tá? Por isso que a gente tem lá no artigo 6º, parágrafo 3º da Lei do Mandado de Segurança. Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. Ou seja, eu impetro o mandado de segurança contra o diretor do Departamento de Rendas Mobiliárias da Prefeitura de São Paulo, o secretário da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, o delegado da Receita Federal na Bahia. Tá? Eu vou ter uma autoridade no polo passivo. Professor, e o Estado, a Fazenda Pública participa? Participa, porque lá no artigo 7º da lei manda eu dar ciência à Fazenda Pública para que a sua Procuradoria possa ingressar no feito. Mas quem apresenta a Fazenda no mandado de segurança é a autoridade coatora. Tá? Então, a autoridade coatora é aquela competente para a prática do ato. Tá? Competente para a prática do ato. A gente precisa também, pessoal, saber o que é encampação da autoridade coatora. A encampação da autoridade coatora é quando eu erro qual é a autoridade coatora para cima. Por exemplo, quem praticou o ato foi o diretor do ICMS do estado tal, mas eu impetrei o mandado de segurança contra o secretário da Fazenda. A encampação ocorre se o secretário da Fazenda defender no mérito, tá, o ato administrativo. Se ele não defender o ato, se ele se limitar a dizer que ele é pessoa ilegítima, não houve encampação. Mas se ele defender no mérito, então eu tenho a encampação. E qual é o resultado da encampação? Embora ele não seja uma autoridade legítima para figurar no polo passivo, ele vai passar a ser, porque ele defendeu o ato. A jurisprudência do STJ, até simulada recentemente inclusive, tem 3 requisitos para encampação. Primeiro, uma relação hierárquica entre a autoridade contra a qual eu ajuizei o mandado de segurança e a autoridade que praticou o ato. Para ter encampação, eu tenho que ajuizar um mandado de segurança para cima, sempre a autoridade superior àquela que praticou o ato, porque não faz sentido, né, uma autoridade inferior encampar o ato da superior. Tá? Ou seja, tem que ser sempre o erro para cima. Segundo, tá? Eu não posso, eu tenho que ter a defesa efetiva do ato pela autoridade superior. Se a autoridade superior se resume a dizer que ela não é legítima, então eu não tenho encampação, ela tem que entrar no mérito da defesa do ato. E o terceiro requisito é que, em função do que eu errei na autoridade coatora, eu não altere a competência do juízo. Percebam que, sobretudo no caso de secretário de Estado, é muito comum que o secretário de Estado ou o secretário de município da capital, tá? A autoridade, o caso do Estado de São Paulo é assim, tá? O secretário da capital e o secretário de Estado têm foro no Tribunal de Justiça, tá? Se a autoridade competente tinha foro na primeira instância, eu impetrei o mandado de segurança no Tribunal de Justiça porque eu entrei contra o secretário, eu mudei a competência, tá? E se eu mudar a competência, eu não posso ter encampação. Então, a gente tem que ter muito cuidado para selecionar a nossa autoridade coatora. Então, resumindo, trocando em miúdos, quando acontece a encampação? Quando a autoridade superior defende a conduta da autoridade inferior e quando não há alteração de competência em virtude da encampação, tá? Diga-se de passagem, o STJ também já decidiu que se eu errar a autoridade coatora, tá, o juiz tem que me dar prazo para corrigir, tá? Para emendar, inicial e corrigir a autoridade coatora
se ele entender que está equivocada, exceto se isso alterar a competência do juízo, tá? Se o juiz disser assim, olha, altera a autoridade coatora, mas para isso você vai ter que subir para o tribunal, então não cabe a intimação para emendar a inicial, tá? Normalmente, a autoridade coatora em âmbito federal sempre vai ser um delegado da Receita, ou delegado da aduana, né? E nos estados e municípios isso varia, você tem que analisar a legislação de cada município, tá? E não se prenda a sempre ajuizar contra o secretário de Fazenda do estado ou do município, porque, via de regra, eles não lançam tributo, tá? Então, você ajuizar direto contra o secretário, muitas vezes, vai gerar um problema de legitimidade passiva. Outra questão importante, meus caros, é a gente rememorar que não cabe mandado de segurança contra a lei em tese. Eu posso ter um mandado de segurança preventivo e o repressivo, tá? Mas assim como na declaratória, o mandado de segurança não serve para eu consultar o Poder Judiciário, tá? Se eu for usar um mandado de segurança preventivo, eu tenho que demonstrar o risco que eu estou correndo, tá? E para demonstrar esse risco que eu estou correndo, eu não posso entrar com mandado de segurança contra a lei em tese. Contra a lei em tese, o que cabe é controle concentrado de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal ou, se for contra a Constituição Estadual, perante os tribunais de justiça. Meus caros, a gente tem os chamados atos complexos e atos colegiados. O que é o ato complexo? Quando eu tenho uma sucessão de atos para culminar em um ato final. Exemplo, a escolha de um membro do tribunal pelo quinto. Tem a escolha pela OAB, depois pelo tribunal, depois pelo presidente da República, tá? Quem é a autoridade coatora no caso de um ato complexo é a última autoridade que pratica o último ato, ainda que o vício esteja numa autoridade anterior, tá? E eu tenho os atos colegiados. Quando eu tenho um colegiado, o CARF, um Tribunal de Impostos e Taxas, eu vou ajuizar o TCU, eu vou ajuizar o mandado de segurança contra o colegiado, a autoridade coatora vai ser sempre o presidente do colegiado, ainda que esse ato tenha sido praticado por um órgão pleno ou por um órgão fracionário, mas vai ser sempre o presidente desse colegiado. Como eu já falei, da competência, isso vai depender, primeiro, do grau hierárquico da autoridade coatora. Tem algumas autoridades coatoras que têm foro e mandado de segurança nos tribunais de justiça e, às vezes, no STJ ou no Supremo, tá? Muito raramente no direito tributário. Do caráter federal, estadual ou municipal da autoridade, né? O que vai definir se eu vou para a Justiça Federal ou para a Justiça Estadual. E da sede da autoridade coatora. Tem que ter muito cuidado, porque ações contra a União, por exemplo, podem ser feitas no foro da pessoa que está ajuizando a ação. Mas o mandado de segurança, ele, via de regra, ele é ajuizado na comarca da sede da autoridade coatora. Então, se eu for ajuizar um mandado de segurança contra o presidente do CARF, por exemplo, ele vai ter que ser em Brasília, tá? Então, a gente tem que ter atenção para isso, sob pena de ver o nosso mandado de segurança extinto, tá? A maior atratividade do mandado de segurança, meus caros e minhas caras, é o cabimento de liminar, tá? É super tradicional liminar em mandado de segurança. Artigo 7º, inciso 3. Ao despachar inicial, o juiz ordenará que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante do ato impugnado puder resultar em ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir impetrante caução, fiança ou depósito. Ou seja, a liminar do mandado de segurança, ela suspende a exigibilidade do crédito tributário. Lembrando que no direito tributário, depósito e liminar são alternativas. Eu não preciso depositar para ter a liminar. O juiz pode negar a liminar e me mandar depositar, tá? Mas não pode pressupor a liminar um depósito, até porque o depósito, por si só, já suspende a exigibilidade do crédito. Professor, cabe depósito em mandado de segurança? Tem uma certa controvérsia jurisprudencial a respeito disso, mas a maioria dos tribunais entende que cabe, tá? Existem tribunais que entendem que não cabe, tá? Mas a maioria entende que cabe. Uma questão interessante da liminar do mandado de segurança é que o parágrafo 2º do artigo 7º da Lei do Mandado de Segurança positivou alguns casos de vedação de liminar, tá? Não será concedida a medida liminar que tenha por objetivo a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores e a concessão de aumento, exceção de vantagem de pagamento de qualquer natureza. Sobretudo, a compensação e a entrega de mercadorias são muito importantes para o direito tributário, tá? E no caso da compensação, tem também a vedação do artigo 170A, tá? Isso é constitucional? Isso viola a inafastabilidade do Poder Judiciário? O Supremo entendeu que sim, na ação direta de constitucionalidade
4296, brilhantemente relatada pelo ministro Alexandre de Moraes e ajuizada pelo Conselho Federal da OAB. O Supremo entendeu que essa vedação do parágrafo 2º é inconstitucional, ou seja, eu posso sim conceder compensação e entrega de mercadorias em liminar de mandado de segurança. Professor, mas não sobrou aí o artigo 170A do Código Tributário? Sobrou. Mas se eu considerar o holding, as razões de decidir do precedente da DI 4296, elas se aplicam também ao artigo 170A, de maneira que se o parágrafo 2º do artigo 7º é inconstitucional, com mais razão o 170A do CTN também é inconstitucional, nesse ponto de impedir compensação via liminar. Sobre isso eu recomendo muito um artigo do professor Cássio Scarpinella Bueno, que ele define a tese da DI 4296 e está na Suprema Revista de Estudos Constitucionais do Supremo Tribunal Federal. Tá? Podem procurar esse artigo, está disponível na internet, a respeito da tese definida na DI 4296 pelo Supremo Tribunal Federal, artigo do professor Cássio Scarpinella. Tá? Então, ao fim e ao cabo, o rito do mandado de segurança será impetração, notificação para a autoridade coatora prestar informações em 10 dias, parecer do Ministério Público em 10 dias, sentença. Tá? Mandado de segurança, meus caros, tem um prazo decadencial. Tá? Tem um prazo decadencial. 120 dias da prática, da ciência pelo interessado da prática do ato coator. Tá? Depois disso, eu não posso questionar mais o ato coator? Pode, mas tem que ser por ação ordinária. Lembrando também que o mandado de segurança, como eu já falei, é adequado à declaração do direito à compensação tributária, seja genericamente, seja no valor específico, desde que eu consiga comprovar esse valor, independente de ilação probatória, sobretudo perícia. Tá? Então, muito cuidado no mandado de segurança que enseje compensação, tá? Em que eu peça compensação. Mandado de segurança também é muito utilizado, meus caros e minhas caras, contra as chamadas sanções políticas, que são violações ao direito de liberdade de empresa do contribuinte, tá? Em função de débito tributário. Exemplo, súmula 70 do Supremo, não posso interditar estabelecimento, tá, para cobrar tributo. Tem prefeituras que impedem a expedição de alvará de funcionamento se você dever IPTU. Tá? Isso é inconstitucional. Tá? Súmula 70 do Supremo, cabe mandado de segurança. Não cabe apreensão de mercadorias para cobrança de tributo. Artigo súmula 323 do Supremo. Não cabe apreensão para pagar tributo. Agora, se a mercadoria for objeto de descaminho ou contrabando, cabe perdimento, que é uma sanção do processo aduaneiro. Tá? Não cabe apreensão para cobrar tributo, cabe perdimento, que é uma sanção específica que exige um processo administrativo específico. Tá? E não é lícito impedir que o contribuinte adquira estampilhas, despache mercadoria na alfândega ou exerça suas atividades profissionais só para cobrar tributo. Súmula 524 do Supremo. Meus caros e minhas caras, mandado de segurança é a ação tributária por excelência. Tá? Por excelência. Recomendo demais vocês lerem sobre mandado de segurança, seja nos trabalhos do professor Cássio Scarpinella, seja em livros como o Processo Tributário do professor Hugo de Brito Machado II, seja a Fazenda Pública em Juízo do professor Leonardo José Carneiro da Cunha, tá? Porque ele é um remédio constitucional largamente utilizado em direito tributário. Tá? E a gente precisa tê-lo em mente. E a gente vai analisar agora a nossa última ação anti-exacional, que é a ação de consignação em pagamento. O que é a ação de consignação em pagamento, meus caros e minhas caras? É uma ação que tutela o direito do contribuinte de pagar o tributo. O credor ele tem direito de exigir o pagamento, mas o contribuinte ele tem direito de pagar, porque ele tem direito de extinguir a obrigação para não ser obrigado a pagar multas, juros e consectários legais. Então, quando há uma resistência injustificada ao exercício do pagamento pelo contribuinte, ele pode se utilizar de uma consignação em pagamento. Vocês vão lembrar das aulas de direito civil que existe a consignação em pagamento lá no direito das obrigações do direito civil também, que a gente vê na segunda cadeira de direito civil. Tá? Mas também existe a consignação em matéria tributária, que tem algumas adaptações. E a gente vai lá no artigo 164 do Código Tributário. A importância de crédito tributário pode ser consignada judicialmente, é importante essa palavra, porque no direito civil existe consignação extrajudicial. No direito tributário não existe, só existe consignação judicial. Pelo sujeito passivo nos casos de recusa de recebimento ou subordinação deste
ao pagamento de outro tributo ou de penalidade ou ao cumprimento de obrigação acessória. Subordinação do recebimento ao cumprimento de exigências administrativas sem fundamento legal. E exigência por mais de uma pessoa jurídica de direito público de tributo idêntico sobre o mesmo fato gerador. Tá? Por exemplo, imagine que eu sou uma pessoa jurídica imune a impostos e vem um carnê de IPTU para mim, tá? Que vem o IPTU e a taxa de lixo. Eu não sou obrigado a pagar IPTU porque eu sou imune, mas eu sou obrigado a pagar a taxa de lixo. Mas o município não expede a taxa de lixo separada. Então, ele está exigindo um pagamento ilegal para eu poder quitar a minha taxa de lixo. Tá? Outro exemplo, a União exigir o pagamento de um determinado selo para eu poder pagar o IPI, sendo que esse selo é instituído por portaria. É um problema de legalidade. Tá? Eu não consigo pagar o IPI se eu não pagar o selo. Então, isso também é um caso de consignação. E, por fim, a exigência, o bis in idem, a cobrança do mesmo tributo por dois entes. Isso é muito comum no ISS, Imposto sobre Serviço, que muitas vezes o município da sede do prestador e o município da prestação do serviço, eles cobram ao mesmo tempo o ISS sobre o mesmo serviço prestado. Nesses casos, eu faço a consignação e os municípios que se entendem depois. Tá? Eu posso utilizar a consignação para discutir o valor que estão cobrando de mim? Não. Na consignação, via de regra, eu tenho que ir com o valor certo, que eu entendo devido, e deposito. Tá? Se eu quiser anular parte desse valor, eu tenho que entrar com uma consignatória combinada com anulatória ou declaratória de insuficiência de débito. Tá? Eu vou consignar, eu devo ICMS, vou consignar, mas nem ICMS eu devo. Tá? Isso não é caso de consignação. A consignação, ela só cabe para o débito que o contribuinte se dispõe a pagar. Tá? Se ele vai questionar esse débito, então o que cabe é uma anulatória ou uma declaratória de inexistência de débito. E como funciona o rito? Tá? Eu vou na minha inicial, que eu vou propor no lugar do pagamento, né, pedindo a consignação. O juiz vai deferir ou indeferir a consignação. Ele vai analisar basicamente se existe o débito e se existe indício de que a recusa ela foi indevida. Uma vez que ele autoriza a consignação, eu vou lá e faço a consignação, que é um depósito bancário, e comprovo nos autos. O ente público, então, ele é intimado a levantar esse depósito ou a contestar a consignação. E na contestação ele pode alegar ou que não houve recusa, ou que a recusa foi justificada, ou que o depósito é insuficiente. Tá? Ou que o depósito é insuficiente. E esse vai ser o objeto de julgamento pelo juiz. Se ele alegar que o depósito é insuficiente, o consignante tem direito de complementar o depósito. Tá? Se eu tiver naquela situação de bis in idem, de dois entes cobrando o mesmo tributo, tá? Uma vez feito a consignação, os dois entes são intimados, tá? Supondo os dois municípios. Imagine que eu tenho um serviço de concretagem. Né? Concretagem cabe ao município da sede. Supondo. O município da sede está me cobrando e o município da prestação de serviço está me cobrando também. Eu vou lá, consigno em juízo o valor do ISS, o juiz vai intimar os dois municípios, vai me liberar, declara minha obrigação extinta e os municípios vão litigar entre si para decidir quem é aquele que tem direito ao pagamento. Tá? Se a consignação for julgada procedente, tá? O pagamento é efetuado e há quitação. Se for julgada improcedente a consignação, quando é que ela é julgada improcedente? Quando se comprovar que não houve recusa, se comprovar que a recusa foi justificada ou que o depósito foi insuficiente. Eu perco o meu depósito, mas eu ainda vou ter que pagar juros de mora e, eventualmente, as multas que eu dever também. Então, se eu perco a consignação, a minha punição vai ser pagar o crédito que eu já depositei, mas com os consectários legais. Tá? Meus caros e minhas caras, mais uma vez, para que serve a consignação? Para eu realizar o pagamento de um débito que eu entendo efetivamente devido. Tá? O meu objetivo na consignação é fazer um pagamento que está sendo indevidamente impedido por exigências ilegais do ente público ou, em última instância, por cobrança de mais de um ente público. A consignação no direito tributário, ela vai ser sempre judicial,
embora ela siga o rito do Código de Processo Civil, tá? Mas esse rito do Código de Processo Civil é o rito da consignação judicial, porque lá também tem aquela consignação extrajudicial, tá? O que é que eu tenho que demonstrar na minha petição inicial? Que eu tenho um débito para com a Fazenda Pública e que esse débito ele não pode ser sanado em virtude de exigências legais. Eu vou ter que fazer um depósito, que é chamada consignação. Esse depósito ele tem que ser no valor que é efetivamente exigido pelo poder público, tá? Ele não pode ser o valor que eu entendo devido. Eu posso até cumular uma consignação do valor que eu entendo devido, tá? Com um pedido anulatório do valor que eu entendo indevido, mas isso é uma acumulação de pedidos, é outra questão. Só o pedido, inclusive, se eu fizer isso, vamos lembrar lá do 327 do Código de Processo, se eu cumular uma anulatória com uma ação de consignação em pagamento, eu não vou poder utilizar o rito especial da consignação em pagamento, tá? Não posso. Daí porque eu vou ter que utilizar o rito comum. Lembrando mais uma vez, meus caros, que a gente já viu vários tipos de ações aqui nesse nosso curso. Hoje a gente viu a consignação em pagamento e viu o mandado de segurança, tá? Consignação em pagamento tutela o direito de pagar. Mandado de segurança tutela direitos do contribuinte de caráter preventivo ou repressivo. Posso pedir um mandado de segurança para que se impeça um lançamento, posso anular um lançamento que já foi feito. Posso pedir a compensação. O que é que eu não posso pedir no mandado de segurança, meus caros? Eu não posso pedir no mandado de segurança uma condenação à obrigação de pagar. O mandado de segurança, salvo a compensação, ele não serve para buscar efeitos patrimoniais pretéritos. Por isso o Supremo, inclusive, já sumulou o entendimento de que mandado de segurança não é sucedâneo da ação de cobrança. Então, o mandado de segurança, ele substitui muita coisa, mas ele não substitui especificamente a ação de repetição de indébito, tá? Inclusive, isso é, às vezes, alvo de crítica na doutrina. Inclusive, eu já vi, inclusive, procuradores da própria Fazenda Pública fazendo esse questionamento. Porque eu posso ajuizar um mandado de segurança e o mandado de segurança tem uma grande vantagem, que ele não submete ao pagamento de honorários advocatícios para quem perde, tá? Ajuizo um mandado de segurança, ganho a tese e depois vou ajuizar outra ação, desta feita uma repetição de indébito, para exigir os valores pretéritos pagos indevidamente. E quando eu fizer isso, ajuizar essa repetição de indébito, como transitou em julgado a sentença do mandado de segurança, eu não vou poder questionar a tese de fundo. Nessa repetição de indébito, eu só vou poder questionar o valor. A tese de fundo já está pacificada no mandado de segurança. Então, isso é um problema, realmente, da nossa sistemática processual. Mas isso se justifica em certa medida porque o mandado de segurança, ele, por própria disposição constitucional, ele serve para impedir abuso de poder, não é? Seja aquele que está para acontecer, seja para reprimir aquele que já aconteceu. E sendo assim, descabe usar o mandado de segurança tão somente para cobrar efeitos pretéritos, porque esses efeitos pretéritos não são necessariamente um abuso de poder. Mas esse mandado de segurança, por óbvio, ele vai me servir para firmar uma tese que mais tarde vai poder ser utilizada com a finalidade de exigir a repetição de indébito. Meus caros e minhas caras, o domínio de todas essas ações tributárias, sejam as ações exacionais, sejam as ações anti-exacionais, é essencial para o profissional que quer trabalhar no direito tributário, tá? O direito tributário material, ele por si só, ele é muito rico, mas ele é um direito que, para ser posto em movimento, ele precisa do processo tributário, seja administrativo, seja judicial. Então, de nada adianta ao profissional, ao estudante, ter conhecimento a respeito das normas de caráter material de direito tributário se ela não compreender como essas normas, elas se positivam, elas acontecem no mundo processual. Um conhecimento dessas ações permite que você tutele efetivamente os direitos do cidadão, enquanto cidadão por si só e enquanto contribuinte. A garantia de mecanismos eficazes e tempestivos dos direitos dos contribuintes é uma expressão do Estado de Direito, é uma expressão da segurança jurídica. A eficácia e a tempestividade da tutela jurisdicional é essencial para que se garanta os direitos do nosso cidadão.
Por isso a importância desse curso, né? E por isso a necessidade dos colegas e as colegas que nos acompanham no Saber Direito aprofundem os conhecimentos que nós apresentamos nestas aulas, inclusive com a série de obras que a gente vem indicando durante as nossas aulas aqui na TV Justiça. Vocês terão muita oportunidade, inclusive, de, por intermédio desses conhecimentos aqui apresentados, compreender melhor até mesmo as sessões de julgamento do Supremo Tribunal Federal. Matérias como aqueles temas da coisa julgada continuativa, né, do tema 881, do tema 885, demandam um conhecimento profundo, não apenas de direito tributário, mas também do processo tributário, para tão somente se compreender a controvérsia. Quem dirá compreender os efeitos que as decisões judiciais promovem na alteração dos fenômenos jurídicos e econômicos. Tá? O contencioso tributário, meus caros e minhas caras, no Brasil ele é muito grande no sentido de quantidade de processos, mas também muito grande no sentido da expressão econômica desses créditos para o Estado brasileiro. E os créditos que estão em litígio no Poder Judiciário são créditos que, das duas, uma, ou eles não estão sendo dirigidos para os serviços públicos para os quais eles são necessários, ou eles não estão sendo dirigidos para a atividade privada, para a geração de emprego e desenvolvimento da economia. Então, esses créditos submetidos ao contencioso tributário, muitas vezes, eles podiam estar com um aproveitamento melhor, seja no setor público, seja no setor privado, a depender da procedência ou improcedência de determinadas ações. Então, o aprimoramento do processo tributário, ao fim e ao cabo, é um aprimoramento tanto do ordenamento jurídico brasileiro, quanto da economia, tá, do nosso país. Daí a importância da gente compreender adequadamente o processo tributário no Brasil. Feitas essas considerações, pessoal, vamos aqui para algumas questões para a gente testar os nossos conhecimentos. É óbice a impetração de mandado de segurança em matéria fiscal? Letra A complexidade da tese jurídica suscitada. Letra B, a ausência de prova pré-constituída. Letra C, a ausência de depósito prévio do valor do débito. Letra D, o cabimento de recurso administrativo. A gente analisou isso, pessoal. O mandado de segurança ele exige liquidez e certeza do direito, o que se reflete na necessidade de prova pré-constituída. Tá? A complexidade da tese jurídica, inclusive isso é sumulado pelo Supremo, não impede a concessão da segurança. Então a letra A está equivocada. A letra C, ausência de depósito prévio do valor do débito. Depósito prévio, lá do artigo 38 da Lei de Execução Fiscal, ele é inconstitucional. Tá? Então não exige depósito prévio para impetração do mandado de segurança. Posso usar o depósito prévio para esse depósito suspender a exigibilidade. Sequer eu posso exigir depósito para liminar. O depósito suspende a exigibilidade por si só, tá? Mas não é um requisito nem para impetração, nem para concessão, nem para liminar. Também o cabimento de recurso administrativo, no caso do direito tributário, não se aplica. Por quê? Porque no direito tributário a gente aplica lá o parágrafo único do artigo 38 da Lei de Execução Fiscal, que diz que se eu impetrar um mandado de segurança pendente controvérsia administrativa, eu desisto da esfera administrativa e parto para a esfera judicial. Então, a letra correta é a letra B, ausência de prova pré-constituída. Próxima questão. O mandado de segurança não é ação adequada para pleitear. Letra A, entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior. B, nulidade de interdição de estabelecimento. C, a condenação ao pagamento de parcelas vencidas. E letra D, direito à compensação tributária. Pessoal, entrega de bens e mercadorias apreendidas, cabe sim mandado de segurança. Era um caso de vedação de liminar que foi declarado inconstitucional pelo Supremo. Então, cabe mandado de segurança para isso. Letra B, nulidade de interdição de estabelecimento, súmula 70 do Supremo. Tá? Cabe mandado de segurança para combater a interdição de estabelecimento do contribuinte. Letra C, condenação ao pagamento de parcelas vencidas. A gente viu que mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança. Tá? Então, a letra C é a correta. Não cabe mandado de segurança para isso. Tá? Mandado de segurança combate atos lesivos
a direitos do contribuinte do cidadão, e não para cobrança de parcelas vincendas. E, por fim, letra D, direito à compensação tributária, súmula do STJ, tá? É cabível sim mandado de segurança para reconhecer o direito à compensação tributária, seja genericamente considerada, seja nos valores específicos, desde que comprovados por prova pré-constituída. Próxima pergunta. Não cabe consignação em pagamento do crédito tributário no caso de, letra A, recusa de recebimento ou subordinação deste ao pagamento de outro tributo ou de penalidade ou ao cumprimento de obrigação acessória. B, subordinação do recebimento ao cumprimento de exigências administrativas sem fundamento legal. Letra C, exigência por mais de uma pessoa jurídica de direito público de tributo idêntico sobre o mesmo fato gerador. E letra D, crédito diverso daquele que o contribuinte se propõe a pagar. Pessoal, as letras A a C são justamente os incisos do dispositivo do Código Tributário que prevê a ação de consignação em pagamento, tá? Que são exigências ilegais, seja material, seja formal, ou conflito de competência e bis in idem. Tá? São justamente os casos de consignação, que é que a consignação tutela o meu direito de pagar o crédito tributário. Então, letra A a C são sim casos em que eu posso ter uma consignação em pagamento. Não cabe consignação em pagamento na letra D, que é quando eu estou discutindo um crédito que eu não estou me dispondo a pagar. Se eu não me disponho a pagar esse crédito, eu tenho que discutir isso em mandado de segurança, em anulatória, em declaratória, na existência de débito, mas não em consignação de pagamento. Então, letra correta, letra D. Pessoal, nessa aula a gente viu o digno remédio constitucional do mandado de segurança, uma ação tributária por excelência, que nós podemos utilizar com várias finalidades. Nós vimos também a ação de consignação em pagamento, que é uma ação que tutela o direito do contribuinte de quitar o seu débito tributário e não se submeter aos encargos da mora. Onde é que essas ações se encaixam no nosso curso? Aqui nesse nosso curso, nós discutimos a processualidade tributária, ou seja, a dinâmica pela qual o direito tributário se insere no mundo jurídico. Nós vimos a teoria geral do processo tributário, comparando o processo administrativo com o processo judicial tributário. Nós vimos as ações de caráter exacional, sobretudo a execução fiscal e a medida cautelar fiscal. Nós vimos as formas como, no âmbito das ações exacionais, o contribuinte pode se defender, por exemplo, os embargos da execução fiscal, os embargos de terceiro, a exceção de pré-executividade, as ações jurídicas heterotópicas, tá? E nós vimos, por outro lado, as ações anti-exacionais, que são aquelas ações do contribuinte em fase do fisco para tutelar os seus direitos constitucionais. Essas ações do contribuinte são a declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, a anulatória de débito fiscal, a repetição de indébito, o mandado de segurança e a ação de consignação em pagamento. O adequado manejo dessas ações, como a gente expôs, de acordo com a legislação, a doutrina e a jurisprudência, é essencial para você, advogado tributarista, servidor público, tá? Consultor, que tem interesse no direito tributário. Por óbvio, nós não conseguimos, nesse nosso tempo, exaurir todas as possíveis permutações que podem ocorrer no curso de uma relação jurídico-tributária, mas conseguimos, sem dúvida, expor o grande quadro do direito processual tributário. Esperamos também que, com essas exposições e com várias recomendações doutrinárias que foram feitas no curso dessa nossa exposição, vocês possam se interessar e desenvolver cada vez mais o conhecimento de vocês a respeito do direito processual tributário. O direito processual tributário, como eu já falei, é um direito adjetivo ao direito tributário, de maneira que ele tem que se adequar às necessidades da relação peculiar entre Estado e contribuinte. O conhecimento das normas, princípios, doutrina e jurisprudência a respeito desse tema são essenciais para o devido desenvolvimento do tema. Também nestas aulas, para você que está concluindo o seu curso de graduação, sua especialização, o seu mestrado, sua pós-graduação, foram pensadas várias ideias, inclusive, que ensejam a criação de trabalhos de conclusão de curso, de artigos científicos. Me coloco à disposição, seja pelas redes sociais, seja por e-mail, a conversar com vocês e debater esse belo mundo do direito processual tributário.
Me cabe ainda agradecer à TV Justiça e à equipe do Saber Direito pela oportunidade e espero que vocês tenham gostado da aula. Acompanhem na TV, acompanhem no YouTube e um forte abraço para vocês. Até a próxima. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.